Oi, pessoal, sextou e toda sexta-feira tem aqui, Café com Verdade, aqui no Grupo Cidade, no Spotify, no YouTube. Estamos também na Jovem Pan News e na TV Cidade com o Café com Verdade. Eu sou Tiago Lima, muito prazer. É claro que toda sexta-feira a gente trata dos assuntos políticos e dos assuntos que permeiam a política no nosso Ceará, no nosso Brasil. Estou recebendo hoje com muito prazer o professor Emanuel Girão. Ele é procurador de justiça e é coordenador do Centro de Apoio às Eleições do Ministério Público do Ceará, quem eu dou as boas-vindas, professor. É um prazer conversar com o senhor. Tudo bem? Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Professor, vamos falar um pouco hoje de como foi o trabalho, do Ministério Público Eleitoral nessas eleições de 2024. Nós conversamos muito na rádio, na Jovem Pan News, sobre os desafios, isso antes das eleições, Eu acho que a inteligência artificial estava muito na pauta, de como é que os órgãos iriam lidar com os efeitos. E aí eu queria começar perguntando justamente isso. A inteligência artificial foi realmente o grande desafio? Os órgãos conseguiram lidar bem, mitigar os problemas dentro da possibilidade? Como é que foi o trabalho nessas eleições, primeiro em relação à inteligência artificial? Nós sabíamos que as eleições de 2024 seriam muito complicadas, porque eleições municipais têm essa característica. Nós começamos a capacitação desde fevereiro, assim que terminou o recesso, já começamos a capacitação dos promotores eleitorais, trouxemos vários convidados, professores especialistas, os melhores nomes do Ministério Público e fora dele, para tratar de diversos assuntos. E nós tivemos uma palestra específica sobre inteligência artificial, nós tivemos também uma sobre a fiscalização nas redes sociais e na internet, porque havia essa preocupação da utilização da inteligência artificial, principalmente para fabricar desinformação, as chamadas fake news, que poderiam influenciar no processo eleitoral. O TSE fez uma regulamentação interessante da matéria, na resolução específica da propaganda, inclusive mais ou menos na mesma linha da regulamentação que a União Europeia fez, sobre a utilização da inteligência artificial, sobre fake news, e não foi um problema tão grave como a gente esperava. Houve problema nas redes sociais, discurso de ódio, notícias falsas, mas realmente inteligência artificial foi algo pontual que não deu trabalho, não. Eu acho que todos devem se recordar que, mais ou menos em agosto, a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, veio ao Ceará, e ela falou, na ocasião, que estava preocupada com a interferência das facções criminosas nas eleições e, realmente, o grande problema de 2024 foi a presença de facções criminosas no pleito eleitoral, além daqueles que já acontecem normalmente, o uso da máquina administrativa, o abuso do poder econômico, a compra de votos, mas esse foi realmente o maior desafio de 2024. A gente toca já nesse maior desafio, professor, mas ainda nessa área da inteligência artificial, o senhor acha que as pessoas já entenderam, não completamente, óbvio, mas as pessoas já conseguem identificar o que é feito por uma inteligência artificial e aí saber que aquilo não é verdade, que é uma produção alheia à realidade? O senhor acha que também é isso? As pessoas entenderam? Sabem o que é e o que não é? Eu acho que vários aspectos influenciam. Primeiro, como você tem uma resposta muito rápida, dizendo que aquilo não é verdade, etc., esse é um ponto. Outro ponto é que a gente já convive tanto com informações falsas, com tentativas de golpe diariamente, que eu acho que as pessoas estão meio que já preparadas, esperando. Então, quando você se prepara, não é pego de surpresa, não produz aquele efeito desejado, E a própria regulamentação também, eu acho que ajudou a não ter casos graves que possam ter influenciado as eleições. E as coligações, os partidos também colaboraram em seguir essas regras? Você acha que contribuiu também com isso? Não tenho conhecimento de nenhuma informação falsa
com o uso de inteligência artificial que tenha partido de um candidato, de um partido, né? Geralmente isso surge e quando você consegue desvendar a autoria, né, é alguém que tem uma preferência política, mas não é ligado diretamente a um candidato, a um partido. Pelo menos aqui no Ceará nós não tivemos esse problema. Nos últimos anos, professor, a gente sempre trabalhou muito aqui na imprensa para tentar levar a verdade. E como a gente sabe que quando a fake news, é mentira, né? Fake news o que é? É mentira, na verdade, né? A mentira dá uma volta no mundo até que a verdade calce os sapatos, diz o poeta, né? Mas a gente trabalhou muito com a seguinte questão. Questionou-se muito o papel da justiça eleitoral. Eu acho que numa democracia é possível e é saudável que as pessoas questionem para obter a verdade. E aí o órgão vai lá e explica, é assim que funciona, é dessa forma. Mas a minha questão é que quando você questionar uma coisa e colocar em dúvida sem provas, que foi o que aconteceu muito no Brasil nos últimos anos, é um problema maior, né? Porque a democracia pressupõe você poder questionar, mas questionar em busca da verdade, não por levantar suspeita gratuita. Isso também parece que nessa eleição ficou mais para trás, né? Acho que você está se referindo ao ataque ao sistema eleitoral, Sim. né? Na eleição municipal, realmente, esses ataques diminuíram. Veja que em Fortaleza, né, os partidos que no âmbito nacional estão ligados a esses ataques, a essas críticas ao processo eleitoral, aqui em Fortaleza não aconteceu muito. Às vezes acontece de seguidores, né? Mas veja que esses partidos, eles elegeram candidatos em vários municípios, elegeram muitos vereadores, inclusive em Fortaleza, né? Processo, justamente, exatamente. Né? Então, assim, fica difícil você acreditar, né, que há alguma fraude no processo eleitoral se os dois lados se beneficiam, né? Esse ano surgiu uma fraude nova, né, que dizia que às 18h30 tinha uma virada na apuração, né? Mas se mostrou que as viradas que apontaram não aconteceram todas às 18h30, né? Então, assim, quando você investiga... Aqui em Fortaleza foi um sufoco, né? Você acompanhar até o último segundo, Pois né? Pois é. Quando você investiga, né, aí você realmente traz a informação correta. E é esse o nosso papel, né, professor, da imprensa, e por isso a gente tem sempre agradecido aos órgãos que realizam as eleições de nos sempre atenderem e dar as informações. Mas o senhor falou aqui que o principal desafio nessas eleições foi justamente a atuação das facções criminosas, né, que é um mal, um câncer em todo o Brasil. E aí, professor, a pergunta como é que é possível lidar com isso, como a Justiça Eleitoral pôde lidar e poderá, daqui para frente, o que é possível fazer, né? Quando a ministra Carmen Lúcia falou da preocupação dela com essa questão, quando ela esteve aqui no Ceará, todas as instituições se uniram, né? A Secretaria de Segurança Pública, o secretário, ele adotou todas as providências que estavam ao seu alcance, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Então, todos os órgãos passaram a atuar em colaboração e todos os casos que foram noticiados, né, em vários municípios, Santa Quitéria, Sobral, Iguatu, todos esses casos, eles foram apurados, né? Houve uma resposta, ainda existem investigações em andamento, né? Mas a questão é a seguinte, né? E aqueles casos que não chegam ao conhecimento, né, das autoridades, porque as facções criminosas, elas podem atuar de diversas formas. Elas podem apoiar candidatos em troca de algum benefício nas suas atividades criminosas, elas podem, elas mesmas, lançar candidatos, né? Elas podem... também com essas duas atividades aí, depois infiltrar pessoas dentro dos órgãos públicos, né, o que se chama de infiltração às avessas, né, e atuando de várias formas para, mais na frente, facilitar a sua atuação, né, nas práticas ilícitas, principalmente no tráfico de drogas. E tudo isso com um tom de legalidade, né? Exatamente. Esse, né? Porque identificar e provar que aquelas pessoas estão envolvidas com... É o mais difícil, né? Exatamente.
Agora, nós também temos um outro tipo de organização criminosa, né, que não trabalha com tráfico de drogas, que não usa armas e que é muito mais prejudicial à sociedade, que é aquela organização criminosa que financia as eleições em um sistema de corrupção que se retroalimenta. Então, vejam, dinheiro de empresas entram ilegalmente nas campanhas eleitorais, financiam candidatos, esses candidatos são eleitos, eles contratam essas empresas através de licitações fraudadas, né? E essas licitações fraudadas vão desviar recursos públicos que deveriam se destinar a obras e serviços em favor da população para essas empresas, né? Infelizmente, nós temos organizações criminosas desse tipo atuando aqui no Ceará, né? Houve investigações que apontaram isso, né? São organizações criminosas que atuam em vários municípios, né? Não é num município só. Às vezes, você pega um caso, ali é como se fosse a ponta do iceberg. E aí, quando você faz uma investigação, por exemplo, quando você extrai dados apreendidos de celulares com autorização da Justiça, aí você percebe o tamanho, né, da organização criminosa que sangra os recursos públicos que deveriam ser destinados à população como um todo. Isso demonstra a dificuldade, creio eu, do trabalho de vocês de conseguir investigar isso, né, professor? E esse ciclo se mantém, porque como o senhor disse, ele se retroalimenta, né? A cada ciclo entra mais dinheiro e é o investimento, entre aspas, né, nas campanhas de forma irregular. A gente está conversando aqui no Café com Verdade com o professor Emanuel Girão, ele é procurador de Justiça, é também coordenador do Centro de Apoio às Eleições do Ministério Público Eleitoral, que sempre gentilmente conversa conosco aqui nos veículos do Grupo Cidade de Comunicação. Professor, agora outro tema também que tem, às vezes o conhecimento é importante ser levado para as pessoas não ficarem duvidando demais de algo que não tem, assim, não conhecem o formato da legislação, né? Muitos casos têm ocorrido de cassação de mandatos e aí a população fica sempre muito revoltada, porque diz, mas o povo votou, foi o povo quem elegeu e agora querem tirar o mandato, né? A gente tem alguns casos espalhados pelo Brasil, inclusive, tanto pedidos de cassação, de inelegibilidade de candidatos. Aí eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona esse processo, né? Quais são os mais diversos caminhos para isso, para que as pessoas entendam, né? Essa questão é muito importante e esse ano eu já falei em várias oportunidades. Nós temos duas diferenças no direito eleitoral, que é crime eleitoral e ilícito eleitoral. O crime eleitoral, ele atrai uma sanção de natureza penal, uma pena privativa de liberdade, uma prestação de serviços, multa, né? Então, o crime eleitoral é aquilo que a população ordinariamente diz aquilo que dá cadeia, né? Dá cadeia, dá um processo penal. Sim. Mas os ilícitos eleitorais, né, eles atraem sanções de natureza eleitoral. A cassação do registro, a cassação do diploma, inelegibilidade e, eventualmente, pode ter uma multa também, mas uma multa diferente da multa aplicada ao crime. Então, esses ilícitos eleitorais é que podem acarretar a cassação do mandato. E quais são eles, né? Primeiro, o abuso do poder econômico, que é a utilização excessiva de recursos materiais, recursos humanos, em uma campanha eleitoral a ponto de desequilibrar a disputa. Isso pode acarretar a cassação do registro ou a cassação do diploma. Ou seja, aquele candidato tem tanto dinheiro e utiliza tanto esse dinheiro na campanha. Exatamente. Que torna desleal a competição, né? Exatamente. Pronto, esse é um ponto. Segundo, o abuso do poder político, que é o uso da máquina administrativa em favor de campanhas eleitorais. Então, às vezes, né, você usa... porque os serviços públicos, eles devem ser destinados a quem precisa e eles devem ser distribuídos de acordo com critérios objetivos. Na eleição, o que é que acontece, né? Se utiliza a estrutura, por exemplo, para concessão de
de exames médicos, de cirurgias, né? De acessos a benefícios sociais. Serviços que a população tem direito. Exatamente. Então, quando você utiliza essa máquina em favor de uma campanha eleitoral, isso é o que caracteriza o abuso do poder político. Nós temos ainda as chamadas condutas vedadas aos agentes públicos. A própria lei, ela elenca uma série de condutas que os agentes públicos não podem praticar, né, mesmo que não tenha finalidade eleitoral, porque aquilo ali afeta a eleição. Nós temos ainda a compra de votos, que também pode levar à cassação. E nós temos a irregularidade na arrecadação e gasto de campanha. Por exemplo, recursos que entraram para financiar uma campanha de origem ilícita, gastos ilícitos, recursos que não foram contabilizados, que é o chamado Caixa 2, né? Receitas e despesas que não passaram pela prestação de contas. Então, esses ilícitos eleitorais, eles podem levar à cassação. Mas tem um detalhe importante, né, que você falou aí. O voto, ele é a expressão da soberania popular. É através do voto que o povo manifesta a sua vontade. Para você quebrar, né, essa vontade, dizer que aquela votação foi nula porque ela foi maculada por um ilícito, a Justiça Eleitoral só faz isso quando há uma extrema gravidade. Se não houver gravidade, não há cassação, porque tem que balancear, né, tem que respeitar, né, de um lado a lisura das eleições e de outra a soberania popular. Então você não pode banalizar a cassação por qualquer motivo. Pois é, professor, a gente teve muitos casos, né? Agora vamos pensar um pouco para frente, né? 2026 vem aí, é uma eleição muito falada já. Desde 2022 já se falava em 2026, né? E cada eleição tem a sua história e tem também o seu problema, a sua dificuldade. O que os órgãos já estão se organizando? Eu sei que a gente acabou de sair de uma, né? Ou se organizando, ou pensando, planejando o futuro em relação a 2026. Já dá para imaginar o que é preciso dar o foco em 2026 para evitar problemas? Se a gente teve agora inteligência artificial, como nós falamos, né? E que, graças a Deus, não foi um problema, o problema foi outro. É possível já vislumbrar o que 2026 vai nos proporcionar de dificuldades? Eu acredito que aquelas dificuldades de 2022, né, elas vão se repetir. Com certeza deverá haver uma batalha judicial, né? Ninguém sabe o que é que vai acontecer daqui para lá. É um cenário diferente porque é uma eleição presidencial e uma eleição estadual. Então, quem vai atuar em termos de Ministério Público é o Procurador-Geral Eleitoral e o Procurador Regional Eleitoral, né? Então, muita coisa vai mudar daqui para lá, tanto o cenário político quanto o cenário das instituições, presidência do TSE, os juízes que compõem o TRE, tudo isso vai mudar. E nós temos algo importante, né, que é o projeto do novo Código Eleitoral que está em andamento. O legislador, ele pegou a lei das eleições, a lei 9.504, a lei dos partidos políticos, a lei das inelegibilidades, né? Colocou tudo isso dentro de um projeto de lei que tem 900 artigos, né? Mais de 900 artigos. Mas dor de cabeça também, né? Exatamente. E aqui e ali, né? Aqui e ali, esse projeto já está pronto para votação. É óbvio que muita coisa pode mudar, né? Mas aqui e ali eles ameaçam colocar o projeto em votação, né? E é algo que eu acredito que você e a população toda vai ter esse sentimento de que não sabe o que é que está lá, né? O que é que está sendo votado lá, né? Porque os próprios especialistas no Ministério Público, nós formamos um grupo de trabalho, cada um pegou uma parte para analisar, para fazer um resumo, né, para ver o que é que melhora, o que é que piora. E a gente sabe que a votação desse tipo de legislação sempre aparece de última hora o chamado jabuti, né? Aquilo que não teria muita relação e que acabam colocando de última hora no texto da lei e que produz alguns efeitos, né, às vezes até indesejados e surpreendentes. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta nós vamos detalhar, né, essas possibilidades. 900 artigos, professor? Foi preciso montar um grupo de trabalho, dividir. E aí como é que comunica isso para a população? É o que a gente vai falar depois do intervalo comercial aqui no nosso Café com Verdade.
Estamos de volta com o nosso Café com Verdade aqui no Spotify, no YouTube, e também a gente roda trechos dessa conversa do Café com Verdade na Jovem Pan News e também na TV Cidade. Hoje a gente recebe o Procurador de Justiça, professor Emanuel Girão, que também é coordenador do Centro de Apoio às Eleições do Ministério Público. A gente terminou outro bloco, professor, falando sobre essa possibilidade de um projeto de lei, né, que pretende organizar, a gente está chamando aqui de organizar, mas vai gerar 900 artigos, o senhor falou, tem esse projeto de lei. Como é que comunica, professor? Aquilo que o senhor falou, o sentimento que a população tem às vezes é de não entender, e aí quando não entende fica revoltada com decisões porque não compreendeu o que foi aprovado. Como é que se comunica com o povo, né, nessas questões difíceis assim? A legislação eleitoral, para quem não é da área, né, e resolve entrar, no início tem até uma certa dificuldade, porque é o seguinte, nós temos um Código Eleitoral que é de 1965, que ainda está em vigor em muitas partes relacionadas, por exemplo, a nulidades, a recursos eleitorais, a crimes eleitorais, ao processo penal eleitoral, né, uma série de matérias que ainda estão em vigor. Nós temos uma lei que trata das eleições, a Lei 9.504, que ela é de 97, mas ela não tem muita coisa ainda da sua redação original. Ela já sofreu inúmeras alterações, inclusive alterações que chamavam de reforma eleitoral, porque foram mudanças substanciais, né? Por exemplo, na propaganda. Na propaganda, até 2006, né, nós tínhamos a possibilidade de showmício, de distribuição de brindes, né, uma série de modalidades de propaganda, de outdoors, que hoje não são mais permitidas, né? E também a legislação dos partidos políticos, a lei das inelegibilidades, né? É preciso realmente atualizar, né, esse arcabouço legal, digamos assim, né? A parte dos crimes eleitorais precisa muito ser atualizada, né? 1965, o Brasil, a votação... A realidade do mundo era outra, né, professor? Não, e outra coisa, o alistamento dos eleitores, a votação era tudo manual, na base de documentos, né? Então é preciso realmente atualizar, né? E o projeto no eleitoral também tem esse aspecto. Se você demora muito a votar, as coisas já começam a ficar desatualizadas, né? Inteligência artificial, até pouco tempo não tinha nada, né, de inteligência artificial. Hoje é uma realidade que está todo mundo aí, íntimo, né? No celular, no computador, todo mundo usando inteligência artificial. Todo mundo utilizando até sem saber que está utilizando, né? Então, realmente é necessário fazer a atualização da legislação, mas é preciso só ter cuidado para não ter certos retrocessos, né? Agora, essa semana, teve mais uma votação sobre aquela questão do voto impresso, né? O problema do voto impresso não é o ganho que ele traria em termos de auditoria, porque se você pode fraudar um sistema eletrônico, você pode fraudar o papel também. O problema do voto impresso é que ele pode trazer problemas relacionados, por exemplo, ao sigilo do voto. Ameaças, né? A garantia do sigilo do voto. Das facções fica... Exatamente. Né? Então, assim, essas discussões, elas voltam, né? Sai do cenário, de repente volta, mas é preciso aguardar, né? E eu acho que as mudanças que acontecerão, né, no cenário político, nós ainda temos mais de praticamente 2 anos, né, para a eleição, também deve se refletir na legislação, né? O TSE também atualiza as suas resoluções. Eu acredito que não deve ter grandes retrocessos, não, nessa parte. O senhor acredita, professor, também que essa polarização que a gente vive no Brasil já há alguns anos, ela prejudica o debate, por exemplo, na atualização dessas legislações que o senhor falou? Como o legislador, a quem a gente se refere, é o deputado e é o senador, são eles quem fazem isso e estão, obviamente, influenciados pelo meio político. O senhor acha que falta um pouco do trato, de deixar um pouco a polarização de lado para determinar o que é bom para a nação, o que é correto, justamente para não termos problemas? Porque a impressão que dá às vezes é que tem gente que pensa que quanto mais problema é melhor, só que não é, né? Com certeza, né? Essa polarização ela tem sido muito prejudicial.
Nós percebemos isso nas votações no Congresso, né? Não se discute o teor do projeto, né? Se discute se o projeto é de quem, né? Exatamente. Se é do meu lado ou não é. Exatamente. E nas redes sociais a gente ainda percebe isso, né? E o que eu considero grave é porque por exemplo, eu vejo disseminação de matérias falsas, de informações falsas, em grupo de professores, em alguns grupos do Ministério Público, quer dizer, pessoas esclarecidas que ainda se prestam ao papel de disseminar informações sem checar a veracidade, né? Às vezes a gente mostra, olha, isso aqui não é verdade, né? Aí o colega diz, eu não sabia, não sei o quê. Rapaz, pois então cheque. Se não sabe... né? Agora, há poucos dias eu vi uma dizendo que na Dinamarca, se um cidadão recebe um benefício social, ele não tem direito de votar, né? Quer dizer, não é verdade isso, né? Aí você pega, às vezes, se uma autoridade, um professor universitário, uma autoridade publica isso e dissemina, as pessoas vão acreditar, as pessoas né? acreditam, né? Então é importante que as pessoas verifiquem, né, antes de postar, de colocar isso para frente, né, e percebam a sua responsabilidade perante a sociedade também. Para encerrar aqui, professor, as redes sociais, elas tiveram um papel importante a partir de 2015, 2016, né? A eleição americana de 2016, ela tomou essa proporção muito grande. Hoje, o papel das redes sociais, ele já está mais controlado? Controlado, que eu digo, não me entendam mal essa palavra, no sentido de estar sob o regime da lei. A rede social não é mais aquela terra sem lei que a gente achava que era, ou ainda está longe esse caminho? Não, eu acho que ainda tem muito problema relacionado à rede social. Nessas eleições aqui, nós percebemos, porque o candidato ele pode impulsionar as suas propagandas eleitorais. Ele pode pagar o provedor para que a sua publicidade tenha um alcance maior. Só que é que a gente percebeu nessas eleições? É legal, não é? É legal, isso é legal. Só que a gente percebeu o seguinte, que alguns candidatos, eles estavam se utilizando de grupos de influenciadores digitais, né? Então, o que é que acontece? Isso gera um impulsionamento orgânico que você não sabe se há uma monetização por trás. Vou lhe dar um exemplo, né? Um candidato a vereador, ele pega ali 10 influenciadores digitais, né? Que estão ali nas suas páginas, colocando matérias favoráveis àquele candidato, então não tem nada impulsionado, não tem nada pago, né? E você não sabe se há alguma coisa por trás, transferência né? de recursos por trás, exatamente. Então, isso aí é algo que precisa avançar, né? Que precisa ser fiscalizado, né? Aconteceu, inclusive em cidades do interior, né? Então, assim, é preciso saber ter algum tipo de controle e transparência sobre o que é que está determinando, né, certas publicações nas redes sociais. Esse não é o mesmo caso, professor, do artista, por exemplo? A gente está falando de influenciadores digitais que têm uma influência no meio digital, na rede social, né? Mas o artista que tem visibilidade na TV, nos seus shows, como é que fica também isso, né? O artista que vai no show, você paga o ingresso para ouvir ele cantar, mas ele vai lá e faz uma publicidade, né, a gente chama de espontâneo no meio do marketing, espontâneo que não é espontâneo, né? É mais ou menos semelhante também? É mais ou menos semelhante. Agora, o que o TSE, inclusive, colocou isso na resolução, né, que você precisa diferenciar aquela manifestação espontânea, o artista, como cidadão, ele também tem o direito a manifestar o seu pensamento, né? A livre manifestação do pensamento. Então, no show, ele pode ali falar tal. Agora, o que não pode é ter algo concatenado por trás, né? Uhum. Você acertar com artistas para que eles prestem apoio a determinados candidatos, né? E muitas vezes recebendo, né, algum tipo de benefício ou a promessa, né, de um benefício futuro, sem que isso seja muito claro para a população, né? Então, tem essa questão. É por isso que hoje a legislação ela veda o showmício, né? Quer dizer, você não pode trazer um artista pago ou doado o cachê para um comício. O comício tem que ter a finalidade política. Né? E assim, isso é algo que até 2006 podia, né? A partir da eleição de 2006 é que não pode mais. Mas quem tem uma certa idade se lembra. Eu lembro. Aqui mesmo tinha show do Fagner. Eram shows incríveis, né?
Era um show, assim, padrão internacional, né? Até quem defenda, né? Se houver transparência, né? Se você souber quem está pagando, que está sendo pago, né? E que haja ali uma separação, não teria problema, né? O que não pode é essa falta de transparência que a gente tem na arrecadação e nos gastos da campanha eleitoral. A gente se compara muito, professor, com o padrão americano, né? Então, as pessoas, analistas e tudo mais, o pessoal fala sempre assim, mas nos Estados Unidos é assim, tal. É a maior democracia do mundo, né? Muito forte a democracia realmente lá, mas... Porque, por exemplo, nos Estados Unidos o lobby é liberado, né? Estou puxando esse exemplo para dizer justamente isso que o senhor falou. Existem diferenças culturais, socioeconômicas que influenciam na forma como a eleição é levada. A gente não pode, aí é uma impressão minha, eu quero que o senhor comente também, não pode ficar o tempo todo achando que pode fazer no Brasil a mesma coisa que faz nos Estados Unidos, que tem financiamento privado, empresas doam e tal, e é legal. É complicado no cenário político brasileiro, né? Para eles, né, eles dão mais importância à transparência. Lá, como você bem mencionou, as pessoas jurídicas, as empresas, né, elas podem fazer doações para a campanha eleitoral. Inclusive, o candidato, muitas vezes, ele é analisado pela capacidade que ele tem de trazer, né, recursos, doações para a campanha. Né? Então, assim, desde que haja transparência, que você saiba, né, quem é que está financiando a campanha, para eles lá não tem problema. Para nós, era permitida a doação empresarial, mas em 2016 o Supremo Tribunal Federal entendeu, né, que o interesse de uma pessoa jurídica, de uma empresa, né, não é um interesse legítimo para financiar as eleições e considerou inconstitucional os artigos que permitiam. Mas, no último congresso que houve aqui no Ceará, de Direito Eleitoral, com a presença de muitos ministros e ex-ministros do TSE, um ex-ministro do TSE, ele proferiu uma palestra exatamente sobre a necessidade da volta da discussão sobre a possibilidade das doações empresariais nas campanhas eleitorais. Então, há um movimento, né, para que isso volte, né? A verdade é que o efeito colateral dessa decisão do Supremo foi a criação do fundo eleitoral. Né? Então, hoje... Que o povo reclama muito também, né? As pessoas têm que entender, desculpa, professor, é que a democracia tem um custo, né? A campanha eleitoral tem um custo e vai vir esse dinheiro de algum lugar, ou da doação, ou do contribuinte, né? Exatamente. Hoje o nosso sistema é misto, porque o candidato ele pode usar recursos próprios, o partido pode usar os seus recursos, ele pode receber doação de pessoas físicas, mas nós temos o fundo eleitoral, que é um montante considerável de recursos. E nós não temos regras sobre a distribuição dos recursos do fundo eleitoral. Nós temos, assim, percentuais para mulheres, percentuais para candidaturas de pessoas negras, mas hoje nós já temos uma outra discussão, né? Porque a cota de gênero, que gerou tantas cassações por conta de fraude, pelos partidos não incrementarem as candidaturas femininas, hoje o problema é no fundo eleitoral, né? O que é que está acontecendo? Há uma espécie de destinação seletiva dos recursos do fundo eleitoral. O partido, ele cumpriu ali, ele lançou, digamos, as 15 candidatas mulheres, mas só deu dinheiro para uma. Então, o que é que adianta você cumprir a cota de gênero, lançar a quantidade de mulheres exigida em lei e destinar recursos do fundo eleitoral somente para uma? Aí você cumpre a cota do fundo eleitoral para as candidaturas femininas, mas só em uma candidata, ou duas, ou poucas, né? E a maioria das mulheres continuam sem ter chances efetivas nas campanhas eleitorais. Perfeitamente. Quero agradecer demais ao doutor Emanuel Girão por bater esse papo com a gente aqui, professor. Obrigado mesmo, mais uma vez. O senhor sempre colaborando aqui com as nossas reportagens, com o Grupo Cidade. Foi um prazer tê-lo conosco aqui, tá? Espero que tenha gostado. Eu gostei. Eu acho muito importante que a população procure conhecer mais, né, as regras eleitorais, a política, porque se a própria população não fizer a fiscalização, não é a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral que vai resolver os problemas. Agradeço demais. Obrigado, minha gente. Até a próxima com o nosso Café com Verdade. Foi um prazer. Tchau, tchau. Valeu.